Amigo, você que ouviu esse belíssimo louvor da parte de Deus, nós queremos também compartilhar com você mais uma parte da palavra de Deus. Para tanto, eu quero ler um texto sagrado encontrado no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo de número 1 e no número 29. O livro de João é o quarto livro da Bíblia no Novo Testamento. Se você tiver uma Bíblia ao alcance e quiser acompanhar, João é o quarto livro da Bíblia no Novo Testamento. E que Deus possa abençoar a sua vida com a paz de Jesus que reside aqui nessa tarde. A palavra diz assim: no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. O texto que nós lemos inserido no Evangelho de João, ele é um texto extremamente importante para que você compreenda quem é Jesus de Nazaré, que nos faz estar aqui nessa tarde pregando para você acerca do seu próprio nome. Na verdade, o texto que nós lemos, inserido no Evangelho de João, ele faz distinção a dois João. O João que escreveu o texto era um dos 12 discípulos de Jesus, e João, em seu livro, ele vai apresentar para nós a natureza divina de Jesus. João vai tentar provar para nós que Jesus, ele era o Filho de Deus, e como sendo o Filho de Deus, ele era divino. Ele tinha poder para fazer milagre, ele tinha poder para dar vista aos cegos, tinha poder para curar o câncer, a depressão, a AIDS. Ele vai mostrar que Jesus tem poder sobre todas as coisas. E para provar isso, ele vai escrever 7 milagres. Se você for estudar João, você vai ver que o Evangelho é conhecido como o livro dos 7 sinais, porque João apresenta 7 milagres para provar que Jesus é o soberano Deus e que ele tinha poder sobre todas as coisas. E na tentativa de provar tal feito, João vai apresentar Jesus em um dos milagres mais conhecidos da Bíblia. Vai mostrar que Jesus tinha poder para fazer multiplicação de pães, de peixe. Vai mostrar que Jesus, ele pode pegar aquilo que não é nada e transformar em alguma coisa para a glória do seu nome. Foi isso que ele fez com a minha vida, porque antes de conhecer Jesus, eu não era nada, mas quando ele me conheceu, ele me transformou em alguém para a glória e louvor do seu nome. E é isso que Jesus faz, e é isso que João vai mostrar, que ele é todo poderoso, que ele tem poder para mudar a história, que ele tem poder para mudar vidas. Mas o segundo João ao qual eu li o texto era João Batista, que era alguém que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para quando Jesus nascesse e viesse cumprir o seu ministério, as pessoas ficassem conhecendo quem era ele. E esse João, ele vai dizer uma coisa interessante no versículo de número 29. Ele vai olhar para as pessoas e ele está olhando Jesus em direção a ele, e ele olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu fico me perguntando o que João estava vendo em Jesus para ele falar tal coisa acerca de Jesus, ao contemplar ele dizer que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João, ele estava apresentando o propósito de Jesus ter nascido nessa terra em uma pele de ser humano, em um corpo físico humano. João estava mostrando que depois que o pecado adentrou no mundo, depois que nós somos condenados pelo pecado, depois que o nosso destino era a morte, havia necessidade de nós sermos salvos, só que nós não podíamos pagar, porque nós não temos condições de pagar tal feito a Deus. Então Jesus nasce, ele cresce, ele cumpre o seu ministério, então ele precisa morrer para que eu e você pudéssemos ter vida, e depois de morrer, no terceiro dia, ele ressuscita, para que assim nós entendêssemos que ele cumpriu o propósito, que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Havia sobre nós uma condenação do pecado,
que nos foi imposta lá no paraíso, no jardim do Éden. Mas quando Jesus nasce, quando Ele morre e quando Ele ressuscita, Jesus tira essa condenação de sobre as nossas vidas. Nós somos livres em Jesus, e por Ele nós temos esperança que um dia nós vamos morar no céu de glória, que nós nos encontraremos com Ele nas alturas. E Ele abriu esse caminho. Não foi somente para mim, não foi somente para os irmãos que estão aqui nessa tarde, não foi somente para a irmã Letícia que louvou a Deus de forma extraordinária nessa tarde. Ele morreu por todos nós, e se nós quisermos, Ele será o Cordeiro que tira o pecado de sobre as nossas vidas, que tira a condenação de morte de sobre as nossas vidas e que nos dá liberdade. Mas para tanto, necessário é nós entendermos que quando João está avistando Jesus, que quando ele está contemplando Jesus, que quando ele reconhece que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo apenas que Ele abriu o caminho. Ele apenas foi lá, morreu e abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar no céu. Mas para nós aceitarmos, retirar a condenação do pecado que está sobre as nossas vidas, o necessário é nós trilharmos o caminho que Jesus abriu para cada um de nós, quando Ele morreu naquela cruz, e quando ao terceiro dia Ele sai do túmulo, Ele ressuscita, e hoje Ele está vivo para todo sempre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o Jesus que João estava apresentando. Esse era o Jesus que nós estamos te apresentando aqui nessa tarde. O Jesus tão poderoso, que tem poder para extrair toda a dor, todo o sofrimento, mas que para tudo Ele tem o maior poder que nós precisamos, que é para nos dar salvação, que é para nos garantir o direito de morar no céu, que é para nos garantir o direito de subir ao céu, que é para nos garantir o direito de um dia nós nos encontrarmos com Ele e podermos agradecer tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Quando João está vendo Jesus em sua direção, ele está olhando e contemplando Jesus que subiria na cruz. Ele está vendo aquele de quem as profecias falavam. Você quer que eu prove que João sabia que ele era aquele das profecias? Antes dele dizer isso, ele olha para as pessoas que estão lá e diz: eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que veio preparar o caminho. E de repente Jesus aparece na frente de João, e João olha para ele e olha para as pessoas e diz: lá vem o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. E este Cordeiro está aqui nessa tarde. Ele está aqui porque nós precisamos retirar o pecado que há em nós, que nos foi imposto lá no jardim, e nós precisamos deixar Ele retirar esse pecado, Ele retirar essa condenação, Ele retirar esse peso que está sobre nós, e deixar Ele ser o Senhor das nossas vidas. Que você nessa tarde possa se apresentar para esse Jesus que retira o pecado da humanidade, e que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém.